Olá, boa noite, meu nome é Renato, eu sou da Escola Luiz de Saber e hoje eu vim apresentar um trabalho, a manobra da professora Carla Patrícia, ok? E hoje o tema será o ser humano, a arte e o tempo. Então vamos lá começar, ok? Agora eu vou falar um pouco sobre estilo, ok? Antigamente, basicamente. A arte acompanha o ser humano desde o início das civilizações, ok? Desde o tempo da pré-história e etc. Ela revela transformações durante a passagem do tempo e descortina formas de pensar e de perceber-se no mundo. Okay? Ao apreciarmos uma obra de arte, contemplamos uma experiência de criação estética que traz, na essência, a expressividade do artista, somada ao contexto histórico, às ideias, à cultura e a percepção que ele possui no mundo, ok? Então, eu vou tentar dar uma pequena explicação sobre o que eu li agora. Então, a nós seres humanos apreciarmos uma obra de arte, a gente contempla uma experiência de criação estética, ok? Que a gente acaba vendo uma criação de uma pessoa à mão, né? Como antigamente, que não tinha essas coisas de hoje, tipo pincel e etc, né? Antigamente as pessoas, um exemplo, na antiguidade o povo fazia desenhos com a própria mão, o próprio dedo, a mão, ok? Então bora continuar. Já vimos que são várias as formas de manifestações artísticas, agora eu vou citar algumas delas. São artes visuais, artes cênicas, dança e música, e que as formas de se expressar artisticamente se modificam de tempos em tempos e de lugar para lugar. Ok? As formas de se expressar artisticamente, elas se modificam com o tempo. Antigamente eles faziam com o dedo, a mão. Hoje em dia o povo faz com o quê? Pincel, tem um próprio potinho com tinta, certo? Então vamos continuar. Agora eu vou falar um pouco sobre a arte na pré-história. Durante a pré-história, o conceito da arte ainda não existia. Portanto, o que chamamos de pintura rupestre ou arte na pré-história é uma denominação atribuída a muitos séculos depois, por estudiosos que compreenderam as manifestações expressivas do ser humano pré-histórico como criações artísticas, ok? No período da pré-história, a gente encontra registros de pinturas, desenhos de pinturas, desenhos e até esculturas de rituais. Um exemplo, algumas pinturas eles mesmos faziam para... Eles diziam, né? Eles diziam que era um tipo de ritual que eles faziam nas paredes da própria caverna, que era onde eles se abrigavam, ok? Eles faziam desenhos de... Eles mesmos, a quantidade de pessoas que tinha ali, caçando animais. E como eles diziam que eles desenhavam aquele animal, dizemos hoje em dia, né, que aquilo enfraquecia o animal, deixava ele lento, ele até passava mal, ficava assim, dizem, né, ok? Eles dizem que era mais fácil, fazendo essa pintura desse animal, era mais fácil de conseguir caçá-lo. Então vamos continuar. No período da pré-história, encontramos registros de pinturas, desenhos e esculturas de rituais com encenações, danças e sonoridades. E esse foi um período longo. E estudos feitos por antropólogos e historiadores o dividiram em 3 outros grandes períodos. Eu vou falar esses 3, ok? Primeiramente veio o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, ok? Aqui eu vou mostrar agora para vocês, né, uma das artes
Eles faziam na parede, como eu expliquei anteriormente, que eles faziam nas paredes da caverna, ok? Um exemplo, tem esse grande animal aqui, que serviria bastante para a família daquele homem pré-histórico, que serviria bastante para seu filho, sua mulher, esposa, filho, filha, tia, avó, ok? Que serviria bastante a carcaça desse animal com a carne e tudo, ok? Que serviria para alimentá-los por vários dias ou até semanas, ok? Então bora continuar. Eu vou explicar um pouco agora sobre o período neolítico. Neste período, o período neolítico, a forma de vida mudou e a arte pré-histórica ganhou outras características, ok? O estilo naturalista de antes foi substituído por desenhos com traços rápidos, como hoje em dia a gente pode fazer com quê? Com um pincel, que antigamente eles demoravam um pouco para decalcar, hoje em dia a gente só passa assim, ó, bem fraquinho. A gente pode passar assim, ó, rapidinho, ok? É bem fácil hoje em dia, mas antigamente era um pouco complicado. A forma de vida mudou e a arte pré-histórica ganhou outras características. O estilo naturalista de antes foi substituído por desenhos com traços rápidos. E a síntese das formas ocupou o lugar da observação detalhada da realidade. Os temas também mudaram. Surgiram desenhos de atividades do cotidiano, do grupo, um ritual, uma cena de caça e as figuras passaram a ter um pouco de movimento. Aí aqui eu também vou mostrar algumas imagens, ok? De que as figuras que passaram a ter movimento. Aqui, ó, um homem caçando com arco e flecha. Podem ser aqui duas mulheres conversando, ok? Aqui, ó, quatro homens com arco e flechas caçando o que? Veados ou até alces mesmo, ok? Que possui aqui, ok? Então vamos lá continuar. Vou falar aqui sobre a idade dos metais. Com o domínio do fogo, o ser humano passou a trabalhar com a maior habilidade a fundição dos metais, ok? Eles começaram a fazer armas pontiagudas, com alguns minérios que eu vou citá-los agora. O cobre, o estanho e o bronze, eles foram um dos metais mais usados durante o período da idade dos metais, pois eles eram mais fáceis de se fundir. Eles se fundiam com mais facilidade, ok? E ainda neste período, o crescimento da população acentuou-se em algumas regiões do planeta e pequenas comunidades foram se desenvolvendo e surgiram então as primeiras cidades. E algumas delas dariam origem às mais significativas civilizações da história da humanidade. Então, através deste período, a humanidade ela foi se desenvolvendo mais. Tinha alguns grupos que se desenvolviam mais e tinha alguns que precisavam aprender mais. Um exemplo, tinha um grupo que estava no seu território, em sua própria caverna, até fazendo mesmo o seu café da manhã, almoço, que a gente chama hoje em dia, que antigamente não tinha um nome específico, ok? Após eles caçarem, eles iam para sua caverna, levavam o seu alimento e começavam provavelmente a assar ou até comer cru mesmo, ok? E aí tinha alguns grupos da idade dos metais, desse período, que eram mais subdesenvolvidos e tinha alguns que não eram tão desenvolvidos. E nisto aí tem um grande problema, que alguns grupos eram mais calmos, já tinham a sua caverna já era um pouco mais organizada, como eu posso dizer. Tinha alguns que eram mais calmos, tinha alguns que eram mais agressivos por conta de que a sua inteligência não era igual daquele que estava mais desenvolvido. Não é tipo,
um é burro e o outro é inteligente. Um estava mais desenvolvido que o outro, certo? Bora lá. Agora eu vou falar um pouco sobre a pré-história no Brasil. No Brasil foram encontrados grandes importantes sítios arqueológicos que colaboraram para os estudos arqueológicos, ok? Que os arqueólogos estudavam muito, porque esses sítios guardavam relíquias. Sobre as Américas, ok? As descobertas arqueológicas revelam grupos humanos que habitaram regiões da Amazônia, do Piauí e do litoral da região de Lagoa Santa. O fóssil mais antigo encontrado nas Américas pelos arqueólogos ou até pelos historiadores e cientistas, encontrado nas Américas, que foi descoberto na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, um crânio feminino com cerca de 11.500 anos, que estava lá desde destes períodos, que podem ser do período neolítico, paleolítico, ok? Durante a pré-história. Ele possui 11.500 anos de idade e é apelidado de Luzia, e propiciou novos estudos e teorias sobre a ocupação do continente, em Minas Gerais, em Lagoa Santa. Aqui eu vou mostrar uma imagem do fóssil, uma das mais realistas que eu achei, ok? Isto aí é o fóssil de Luzia, do fóssil mais antigo da América, da humanidade, ok? E foi isso. É isso, professora. Espero que a senhora tenha gostado da minha apresentação, ok? Espero muito que a senhora tenha gostado. E é isso, professora. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.